Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu vou responder novamente a uma pergunta de um ouvinte, de um assinante dos meus canais, um assinante bastante assíduo, né? O Rodrigo Mateus. Professor Rodrigo, muito obrigado pela pergunta, pelo comentário aí nos meus canais. E o professor Rodrigo ele fez uma pergunta a respeito de aditivação e modificação de polímeros. Então, esse assunto é muito extenso, muito vasto. Então, provavelmente, eu vou fazer alguns vídeos ao longo dos próximos dias para tratar desse assunto que foi recomendado, aí, que foi solicitado pelo Rodrigo. Tá? Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou começar falando a respeito da incorporação de fibras de vidro nos materiais poliméricos, para que a gente possa começar a discutir esse assunto, entender quais são os benefícios, né? O porquê que se incorpora fibras de vidro no material, quais são os cuidados que você tem que ter ao manusear e projetar peças com materiais que tenham esse tipo de reforço. Muito bem, como sempre, né, para ajudar os meus conteúdos, eu preparo um PDF para você, um breve PDF com informações e com o resumo desse conteúdo que eu estou comentando nesse vídeo. Se você quer baixar esse PDF, se cadastra na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço que você deixar para mim vai receber uma mensagem, entra nessa mensagem, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai poder fazer o download desse PDF completo. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e quer ter o download desse PDF, quer fazer o download desse PDF, clica no botão que está embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download também. Muito bem, vamos falar então a respeito das fibras de vidro, né? Primeira coisa de tudo, as fibras de vidro elas podem ser incorporadas nos materiais poliméricos, são um dos tipos de cargas reforçantes mais comuns que se utilizam em materiais poliméricos. Praticamente todos os polímeros, principalmente os polímeros de engenharia que estão disponíveis no mercado, possuem uma versão, algumas versões reforçadas com fibra de vidro em vários teores diferentes. Então, eu vou mostrar um gráfico para você agora, que mostra o porquê se incorpora a fibra de vidro e uma noção do quanto que se pode incorporar de fibra de vidro. Dá uma olhada aí. Esse gráfico ele mostra como variam as propriedades do material à medida que você incorpora a fibra de vidro em diferentes teores. Então, a primeira coisa que você percebe é que a característica de rigidez do material, uma das características de rigidez do material, que é a resistência ao alongamento, ela é melhorada continuamente. A partir do momento que você coloca algum conteúdo de fibra de vidro e vai aumentando esse teor de fibra no material, você sempre obtém uma melhora nessa característica, nessa propriedade de rigidez, nessa característica de resistência à tração do material. Já a resistência ao impacto do material, num primeiro momento você percebe uma queda de resistência. Com baixos teores de fibra de vidro, o material, ele, ao invés de ter uma melhora nas características de resistência ao impacto, ele tem sim uma piora nessa característica, nesse tipo de propriedade. E só depois de coisa de 10% é que ele começa, 10% de fibra de vidro, é que ele começa a ter uma melhora e aí as propriedades de resistência ao impacto também são aumentadas com a incorporação de fibras. Então, normalmente se incorpora fibras de vidro no material para melhorar propriedades mecânicas. E você vai encontrar materiais no mercado reforçados com teores começando aí com 10, 15% de fibras de vidro até 50, 60% de fibras a depender do material. E esse range de incorporação de teores de fibra de vidro tem a ver com esse gráfico que você está olhando agora. Abaixo dos 10, 15%, você não tem uma melhora significativa nas características de rigidez e tem uma piora nas resistências ao impacto. Então não tem sentido você ter materiais com esse teor de fibra de vidro. E acima dos 50%, 60%, você já tem também uma melhora que não é significativa. Você começa a entrar num platô onde as propriedades não são tão melhoradas e, na verdade, você começa até a perder alguns tipos de propriedade também, de novo, principalmente resistência ao impacto, à medida que você vai ter mais fibra de vidro do que material que fornece a tenacidade para a liga, né, para o composto que foi formado. Tá? Então, esse é o panorama aí em termos de disponibilidade de teores de fibra de vidro. E como você pode ver no gráfico, o motivo de você incorporar fibras de vidro é a melhoria de propriedades.
principalmente de propriedades mecânicas. A principal característica que se busca melhorar com a incorporação de fibras de vidro no material polimérico é a característica de rigidez. O material tem uma maior resistência à tração, tem uma maior resistência à flexão, à torção, para que ele possa, então, suportar mais cargas estáticas, possa prover com maior habilidade a construção de peças estruturais. Então, você vai ter um material mais rígido, um material mais resistente para suportar cargas estáticas, para fazer peças estruturais com bastante excelência, mesmo a altas temperaturas. À medida que as fibras de vidro são materiais inorgânicos e não sofrem com a alta temperatura, não sofrem um amolecimento, elas não perdem rigidez com alta temperatura, ou perdem muito menos rigidez com alta temperatura comparado com os materiais poliméricos, você consegue manter essa habilidade do material de suportar cargas mecânicas, estáticas, principalmente estruturais, mesmo a altas temperaturas. É basicamente isso que você busca com a incorporação de fibras de vidro no material polimérico. Agora, existem algumas contrapartidas, né? A principal delas é a perda do alongamento. O material que originalmente poderia se alongar a 10, 15% sem fibras de vidro, à medida que você incorpora fibras de vidro nesse material, ele vai passar a alongar 2, 3% no máximo. Então, ele fica mais rígido, mais resistente à tração, mais resistente à torção e se alonga muito menos do que ele alongaria originalmente. E isso pode ter algum impacto no uso das peças e pode ter algum impacto em como o material ele vai ser utilizado. Você precisa levar isso em conta na hora de projetar uma peça com materiais reforçados com fibra de vidro, para que ele possa absorver quaisquer variações, quaisquer deformações que sejam impostas a esse componente durante um processo de montagem, durante o uso em questões dinâmicas com esse material, né, em esforços dinâmicos com esse material, o design da peça vai ter que absorver essas possíveis deformações para evitar, então, possíveis quebras, possíveis problemas que você tenha com o uso e com a montagem, principalmente de peças reforçadas com fibras de vidro. Outra questão que é impactada, a depender do material, a depender da quantidade de fibras de vidro, é a estabilidade dimensional. Uma vez que você tem fibras de vidro no material, elas vão ter a tendência de se alinhar, de se orientar com o fluxo do material. Eu falei sobre isso num vídeo anterior, né? Sobre a orientação de fibras, orientação molecular. Dá uma olhada, vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Tá? Conforme você tem, então, a orientação das fibras de vidro num determinado sentido, você tem propriedades diferentes em sentidos diferentes. Também vou deixar um link que fala a respeito disso, a isotropia e a anisotropia, na descrição do vídeo. Tá? Principalmente as principais características que tem essa anisotropia bastante grande são as questões dimensionais, as questões de contração e as questões de variação dimensional à medida que o material absorve ou perde umidade, à medida que o material é exposto a altas e baixas temperaturas. Você vai ter expansão volumétrica diferente num sentido comparado com o outro, você vai ter contração de moldagem diferente num sentido comparado com o outro, que pode levar então a empenamentos, pode levar a distorções, não só na moldagem, mas também durante o uso da peça. Então a estabilidade dimensional ela vai ser impactada com a incorporação de fibras de vidro, cargas fibrosas em geral. Outra coisa que é bastante alterada é a aparência das peças. Aí, em geral, as peças moldadas com fibras de vidro, elas podem ter uma superfície um pouco mais rugosa do que o normal, e isso leva não só a questões visuais, de aparência, mas também a questões de maior abrasividade, maior desgaste de contrapeças, eventualmente, se você tiver um componente que vai trabalhar atritando com peças, com contrapeças, mesmo que sejam peças metálicas ou peças, peças plásticas, elas podem sofrer um desgaste maior, uma vez que as fibras de vidro são bastante abrasivas. Isso é um problema também para processo. O desgaste das máquinas e equipamentos, dos moldes que trabalham com polímeros reforçados com fibra de vidro é mais acentuado, porque a fibra de vidro é muito dura, ela tem uma dureza bastante elevada e pode, então, ter uma maior abrasividade, ter um maior desgaste das máquinas e equipamentos. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. A manutenção do equipamento que trabalha com materiais reforçados tem que ser mais frequente e tem que olhar para evitar, então, aí problemas de desgaste de máquinas e equipamentos. Tá? Alguns cuidados que você tem que ter, então, no manuseio, na moldagem e no projeto de peças
com materiais reforçados com fibra de vidro. Primeiro, falando do processo, você tem que ter o cuidado de minimizar o desgaste de equipamentos, minimizar a quebra das fibras de vidro, né? As fibras de vidro, normalmente, o mais comum é você ter compostos de polímeros reforçados com fibras de vidro curtas, que são fibras de vidro que têm aí, no material virgem, 2, 3 milímetros de comprimento e que, durante o processo de moldagem, elas sofrem uma quebra, elas vão ter o seu comprimento diminuído em algum grau, a depender do material, a depender do tipo de processo. O que você não pode ter é uma quebra excessiva das fibras de vidro. Se você diminuir demais o comprimento dessas fibras, você já não vai ter a mesma contribuição que você poderia com um processo normal. E para você evitar e minimizar a quebra das fibras de vidro, a primeira coisa que você tem que fazer é usar temperaturas elevadas na zona traseira da máquina, que não sejam inferiores ao ponto de fusão ou ao ponto de amolecimento do material que você está utilizando, né? Segundo é minimizar o trabalho da rosca, minimizar a contrapressão de dosagem, minimizar a velocidade de rotação da rosca e, principalmente, dentro do molde, minimizar pontos de cisalhamento, seções muito estreitas, pontos de injeção muito pequenos que podem levar também à quebra das fibras de vidro. Um outro cuidado muito importante que você tem que ter é no projeto de peças. O projeto de peças, como eu falei anteriormente, tem que levar em conta os menores alongamentos do material e tem que prever, então, elementos geométricos que absorvam e que comportem as possíveis variações, possíveis deformações que vão estar presentes. Não só no uso do seu componente, mas também em processos auxiliares de montagem, colocação de insertos, enfim, todos os processos que envolvam algum tipo de deformação na sua peça plástica. E, finalmente, com relação à reciclagem desse material, à medida que você pode reutilizar e reciclar materiais que tenham fibras de vidro, que são reforçados com fibras de vidro, você tem que tomar o cuidado de sempre reciclar o material, incorporar o material moído num material que tenha o mesmo teor de fibra de vidro, para que você não dilua fibras de vidro e que o seu processo de moagem também seja realizado a quente para minimizar a quebra das fibras e minimizar a perda de propriedades desses materiais. Tá? Um outro cuidado muito importante, e aí é do ponto de vista de seleção de materiais, que você tem que ter e perguntar para o fabricante da matéria-prima, se certificar de que o fabricante da matéria-prima está utilizando fibras de vidro revestidas. Revestidas com o quê? Para que ela tenha uma boa adesão com polímeros, com os materiais orgânicos, uma vez que as fibras são materiais inorgânicos, é o ideal que a fibra de vidro ela tenha um revestimento de o que se chama de organocilanos, né, os silanos orgânicos, que vão fazer então uma adesão, que vão promover a compatibilidade da fibra de vidro inorgânica com o material orgânico. Então, as fibras que possuem esse tipo de revestimento vão dar os melhores resultados. Então, é interessante você saber e indagar o fabricante do material se a fibra que ele está usando possui esse tipo de revestimento. E um outro revestimento bastante interessante é o revestimento anti-hidrólise, principalmente em materiais sensíveis à hidrólise, como é o caso dos nylons, por exemplo. O principal ataque de hidrólise ele ocorre na interface entre a fibra e o material. Então, esse revestimento, ele também ele tem que prover aditivos, ele tem que conter aditivos que previnem essa hidrólise, que minimizam esse ataque da umidade, da água, durante principalmente o uso da peça, durante a aplicação do componente que você vai moldar. São alguns cuidados que você tem que ter durante o projeto e a construção, a moldagem de peças com materiais reforçados com fibras de vidro. Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te dado alguma ideia, algum insight a respeito do uso de materiais reforçados com fibras de vidro, a respeito do porquê esses materiais existem, e eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário nos meus canais para que eu saiba como esse conteúdo impactou o seu dia a dia, o sucesso dos seus projetos. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos que te ajudem a ter mais sucesso no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal, assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!